Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao AgroSucesso, primeiro programa do mês de fevereiro. Veja os destaques desta edição. Safra de soja será recorde, mas a comercialização pode ficar abaixo do esperado. Nesta safra, o produtor atrasou o plantio da soja, o que consequentemente pode afetar a produção das culturas de segunda safra, já que a janela de plantio fica mais curta. Por isso, a produtividade dos cultivos de inverno pode ser 173 mil toneladas menor do que o projetado anteriormente pela Conab. Medidas extremas podem refletir no agro norte-americano. Se isso realmente acontecer, isso vai impactar diretamente a cadeia de produção, sem falar no custo de produção. Cooperados, produtores rurais e profissionais do agronegócio participaram do Dia de Campo da Comigo. Aqui é nada mais do que difusão de conhecimentos, buscar tecnologia e, em cima disso, os materiais. Nenhum caso de ferrugem asiática foi registrado aqui na nossa região. E o laboratório do Sindicato Rural vai encerrar as atividades. Todos os anos aqui com o laboratório para ajudar nosso associado, todos os produtores da região, O produtor de Quirinópolis aposta no cultivo de mandioca com adubação orgânica. Eu faço correção com cama de frango, que eu não uso adubação química, só uso adubação orgânica. Domingo 2 de fevereiro de 2025, o AgroSucesso Manhã já está no ar com essas e outras informações do nosso agronegócio brasileiro. A gente abre esta edição falando da safra de soja. Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, impulsionada pelo grão, a safra brasileira deve ser recorde. Mas os custos de produção estão cada vez mais altos e a comercialização pode ficar abaixo do esperado. E isso preocupa os produtores. Segundo a Conab, a produção de grãos na safra 24-25 deve ficar em torno de 322 milhões de toneladas, um crescimento de 8% em relação ao ciclo anterior. Para a soja, a perspectiva do quarto levantamento da companhia é de 166 milhões de toneladas, aumento de 18,6 milhões em relação ao ano passado. Mesmo com um resultado positivo, a comercialização pode não corresponder tão positivamente ao produtor. É o que alerta o consultor de mercado, Enio Fernandes. A safra do ano passado foi menor do que essa, porque no ano passado nós tivemos problemas climáticos. Quando você olha no Brasil, todas as regiões vão colher bem. Só que muitas safras são preços baixos. Apesar do dólar estar nos ajudando, dando mais competitividade, quando você vai olhar o resultado final, a margem do produtor é muito pequena. E o produtor está carregando endividamento de anos anteriores. Então, é sim uma super safra, é sim uma ajuda que o câmbio está nos dando na exportação e melhorando o resultado do produtor, mas quando eu pego todo o contexto, o resultado final dessa safra, mais o passivo que ele carrega das outras safras, não vai ser bom para o produtor. Nesta safra, o produtor atrasou o plantio da soja, o que consequentemente pode afetar a produção das culturas de segunda safra, já que a janela de plantio fica mais curta. Por isso, a produtividade dos cultivos de inverno pode ser 173 mil toneladas menor do que o projetado anteriormente pela Conab. Os preços projetados para a segunda safra são positivos, os preços estão em alta, o dólar está ajudando. Outra coisa, os estoques de milho no Brasil estão muito baixos, nós estamos com queda de produtividade na Ucrânia e a safra da Argentina, ela só chega mais à frente, março, abril. Hoje, quando você olha, só os Estados Unidos tem milho para vender para o mercado internacional. Isso está puxando os preços do milho lá fora e aqui dentro, que o nosso estoque está baixo. Então, o cenário para a segunda safra é bom. A cautela que o produtor tem que ter é plantar na janela ideal, dentro da janela ideal de plantio. Se ele tiver boas produtividades, se ele controlar o custo dele e trabalhar com proteção, ele consegue ter resultado na segunda safra. Para o consultor, no momento de margens tão apertadas para o produtor, cada grão conta. Ele tem que tirar o máximo de produtividade do chão. Em momentos de preço baixo, a produtividade reduz o custo dele. Então, ele tem que ser muito profissional, tirar o máximo de produtividade no chão e, de agora em diante, ele tem que ser muito cauteloso, muito atento aos seus custos, a novos investimentos. O momento é de cautela.
Agora a gente fala de política internacional. A volta de Donald Trump à presidência da maior economia do mundo pode redesenhar a dinâmica global do agronegócio. Para o Brasil, é fundamental monitorar as políticas americanas e adaptar estratégias para manter e expandir a participação no mercado internacional. A volta de Trump à Casa Branca pode trazer implicações significativas ao agronegócio dos Estados Unidos. Otávio Guimarães mora em Fort Collins, no estado do Colorado. Trabalha como consultor de confinamento. Para ele, algumas medidas do presidente norte-americano, como de intensificar as deportações, podem prejudicar a mão de obra no campo. Isso vai gerar uma escassez de mão de obra drástica. Para nós, o pessoal que trabalhamos no agro, aqui, especificamente em confinamento, fazenda de leite, a gente sabe o tanto que esse público fortalece o mercado de trabalho. Se isso realmente acontecer, isso vai impactar diretamente a cadeia de produção, sem falar no custo de produção. Só no ano passado, as exportações brasileiras do agronegócio para os Estados Unidos cresceram pelo menos 37%, consolidando aquele país como o segundo maior parceiro comercial do Brasil no setor. Agora, com a chegada de Trump, políticas de protecionismo comercial, flexibilização de leis ambientais e subsídios podem impactar a relação comercial entre os países. Importante a gente falar é o protecionismo comercial. Isso poderá gerar tarifa e retaliação muito grande, aumentando o custo de produto interno e também, como efeito contrário disso, poderá acabar prejudicando as exportações americanas. Redução de regulamentação, principalmente a regulamentação ambiental, que também pode ser, a gente sabe que isso pode ser um tiro no pé. Esse consultor de mercado agrícola, que mora na Flórida, vê um cenário de possível volatilidade nos preços das commodities. A expectativa é Trump na Casa Branca, é dólar forte, soja em Chicago fraco e basis alto. E todas essas coisas já aconteceram. Então a dúvida é, o basis vai ficar ainda mais forte? Chicago vai ficar ainda mais pressionado do que foi no meio de dezembro? O que vai acontecer agora? A China está reagindo diferente. Eles acumularam um grande inventário de soja. O Brasil tem mais soja nessa safra do que tinha em 2018. E terceiro, o mundo sabe que a China está acumulando mais soja e que o Brasil vai ter mais soja disponível do que em 2018. O Brasil precisa estar atento às mudanças no cenário internacional para promover oportunidades e diminuir riscos no agronegócio. Abrir, os mercados internacionais, e ela precisa ser efetiva, ela tem que acontecer. Agora a gente confere os eventos do campo nesta semana. Tome nota para você não perder nenhum evento. Dia 7 de fevereiro acontece o Dia de Campo Competição de Cultivares. Lá, o produtor tem a chance de comparar as melhores plantas de soja adaptadas para o cerrado. O evento será realizado na Copa ADEF em Brasília. Entre os dias 8 e 9 de fevereiro, você vai descobrir como os drones estão revolucionando a agricultura brasileira na edição da Agricultura de Precisão Drones Vivantes, a ser realizada em Tupaciguara, em Minas Gerais. E vem aí a 25ª FENARROS 2025, entre os dias 17 e 22 de junho, no Parque da FENARROS, em Cachoeira do Sul. Um evento diversificado e inovador com conhecimento e inovação para o agronegócio. Em março, teremos a Tecnoagro, a maior feira de tecnologia agrícola da região norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, entre os dias 18 e 20 de março, em Chapadão do Céu. No dia 6 de fevereiro, em Caiapônia, acontece a Núcleo em Campo. O evento é organizado pela Núcleo Agrícola e no dia 13 de fevereiro é a vez de Paraúna receber o evento. De 10 a 14 de fevereiro acontece o Show Rural Copavel, a maior feira do agronegócio da América Latina. Um evento repleto de inovações, tecnologias de ponta e tudo o que você precisa para impulsionar o campo. Grandes expositores e o que há de melhor no agronegócio estarão reunidos para proporcionar uma experiência única e transformadora. Agora a gente muda de assunto para falar que o SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, aqui de Rio Verde, realizou o primeiro simpósio internacional
em inovações na biotecnologia vegetal. Veja mais detalhes. Transportar conhecimento científico das universidades e levar para a população. Esta foi a missão do primeiro simpósio internacional em inovações na biotecnologia vegetal, realizado pelo Instituto Federal Goiano de Rio Verde. As informações compartilhadas entre os pesquisadores focaram na produção de hortifruti. O primeiro é mais voltado para as técnicas de biotecnologia que favorecem, que permitem uma maior produção de culturas extremamente importantes de alto valor agregado, como morango, como alho, como batata. Culturas essas que a gente consome praticamente todos os dias e que é possível participar da produção, reduzindo a importação aqui do município de Rio Verde. Nós poderíamos ter realizado esse evento dentro do campus, mas o foco, o público-alvo, são os produtores, são possíveis jovens empresários. Nada melhor do que utilizar o nosso ambiente, que é a casa do produtor, que é aqui o SEAGRE, para dar justamente essa importância que o foco não é apenas para a academia, e sim para quem vai adotar as nossas tecnologias. Por isso estamos fazendo no centro da cidade. O Cinturão Verde é um dos projetos desenvolvidos com o apoio do Instituto Federal, que visa aumentar a produção de frutas e verduras no município, a fim de diminuir a dependência de ceasas. Isso trará mais emprego e renda ao agricultor e segurança alimentar para toda a família do Rio Verdense. Por que com isso? Porque nós trazemos praticamente 90% do que é consumido nas mesas de hortaliças e frutas vem de outros estados, principalmente dos ceasas. E nós estamos buscando, com essa prática, trazer essa vocação cultural da produção de hortaliças e frutas no nosso município. Através do simpósio, parcerias com outras instituições de ensino são firmadas, como é o caso da Universidade da Flórida. O superintendente de agronegócio da Sala do Agro, Paulo Martins, explica como essa troca de conhecimento científico pode contribuir na atividade do produtor. Já foi demonstrado que o tamanho que é e a oportunidade de negócio para os nossos produtores na primeira palestra. Então, a Sala do Agro é isso, ela vem buscar essas parcerias, esses intercâmbios, quer nos receber lá e mostrar o que tem, né, dos Estados Unidos que pode ser utilizado em Rio Verde. Então, esse intercâmbio é uma oportunidade e é a função da Sala do Agro estar aqui, não só conhecendo, mas também podendo levar isso para outros momentos, né, da nossa cidade. Com a biotecnologia aplicada, é possível criar soluções mais eficazes com sustentabilidade e economia. Nós começamos um projeto na Universidade da Flórida a pedido de uma empresa que se chama Florida Crystals. É uma usina de cana, eles produzem açúcar e a maior parte do açúcar nos Estados Unidos vem deles. E eles têm duas variedades de canas que eles gostam muito. Mas a cana, se você sabe, ela cresce, você corta a toceira, ela cresce novamente e já no segundo corte ela vinha contaminada com doenças. Então a ideia foi produzir muda de cana limpa em bioreatores e plantar ela como uma planta anual. A princípio a empresa achava que o custo ia ser muito alto, mas nos bioreatores a gente tem a possibilidade de produzir uma quantidade muito grande de plantas. Por exemplo, a gente inicia a produção com 80 brotações, em 8 meses a gente pode ter até 1000 plantas produzidas em um bioreator. Então hoje a Florida Crystals produz mais ou menos 1,5 milhão de mudas de cana-de-açúcar utilizando esse sistema de bioreatores. E tudo foi desenvolvido no nosso laboratório na Universidade da Flórida. O simpósio também mostrou a possibilidade de produzir mais em menor espaço. Nós evoluímos da uma estufa agrícola, que eu já protejo as culturas contra as intempéries climáticas, um pouquinho mais até chegar numa sala fechada. E nessa sala eu tenho que fornecer tudo o que a planta precisa. A luz, os nutrientes, a água, o substrato para o seu desenvolvimento. E qual que é a grande vantagem do cultivo indoor? Ele pode ser feito em qualquer lugar. Ele pode ser feito dentro do apartamento, dentro de um shopping, numa sala fechada, em cima de um prédio, em qualquer lugar, numa unidade que a gente chama de urban farm dentro da cidade, ou uma unidade on-farm dentro de uma propriedade produtiva, como as que vocês têm aqui em Rio Verde.
E a seguir, produtor de Quirinópolis aposta no cultivo de mandioca com adubação orgânica. E tem muito mais ainda hoje. Tem a nossa previsão do tempo, o nosso giro agrosucesso e muito mais. Fica aí que daqui a pouquinho eu estou de volta.